Salve Maria, pessoal, tudo bem? Mais aqui uma alegria de estar com o professor Carlos Bezerra para esse último episódio da série sobre o protestantismo. A gente fez um conjunto aí de programas exploratórios sobre o tema, o impacto na Santa Igreja, aproveitando todo o conhecimento, sabedoria, análise, capacidade interpretativa e propositiva do professor Carlos Bezerra em relação a esse tema. E esse último programa vai tratar especificamente do pós-concílio, vai tratar do que aconteceu desde os anos 60 até hoje na Santa Igreja, qual foi o impacto da teologia pós-conciliar, conciliar e pós-conciliar nos católicos, nos fiéis, a mudança de cara da igreja, tudo isso é o que a gente vai tratar hoje. Antes da gente começar com o programa, claro, pedir a intercessão de Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo, para que sejamos absolutamente fiéis à vontade do Senhor. Passar a palavra. Salve Maria, professor, tudo bem? Salve Maria, Daniel, tudo bem, graças a Deus. Obrigado novamente pelo convite. Vamos em frente aí, vamos fechar essa série aí. Espero que gostem. Eu também espero. Eu acho que a gente está procurando buscar apenas um encadeamento histórico e fidedigno dos fatos e tentando lidar com as idiosincrasias, né? Exato. Então tá bom, vamos começar com uma Ave Maria, como a gente sempre tem feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostri nostri, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Esse programa é um programa do Centro de São Paulo, em colaboração com o Apostolado Glória de Maria. E a gente agradece imensamente aqueles que gostarem por compartilhar. Acho que os ensinamentos do professor Carlos Bezerra precisam chegar ao máximo de pessoas possível. Vamos lá, professor, recapitulando um pouquinho do que a gente fez até agora. A gente vem de uma análise histórica, de uma espécie de infiltração que aconteceu dentro da igreja de várias filosofias e doutrinas, protestantismo uma delas, não a única, a grande maioria delas, inclusive, com a sua gênese, de alguma forma, conectada ao judaísmo talmúdico, incluindo o protestantismo. E a gente enxerga hoje um avanço profundo do Estado de Israel de 1948 em diante, que não é o Israel da Bíblia, mas é um Estado globalmente reconhecido como tal, avançando sobre diversas nações. Hoje, inclusive, sai notícia de que há uma predisposição do Netanyahu a anexar Gaza, enfim, uma série de coisas que estão pipocando, e é impossível fugir do tema dentro da perspectiva teológica, judaísmo versus cristianismo. E aí, várias dessas expressões judaicas, né, ou neo-judaicas, talmudismo, cabalismo, sionismo, noísmo, acabam confundindo as pessoas. A primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente considerar para o início desse último programa é uma síntese da influência judaica no Vaticano II, porque o programa passado foi um programa especial que nós fizemos sobre o Vaticano II em si, como concílio, mas eu acho que para conectar com a evolução desse último programa, uma síntese específica da penetração judaica e do papel dos judeus no Vaticano II, bem como dos protestantes. Acho que a gente pode começar com uma síntese que conecta com o programa anterior e daí a gente desdobra. Perfeito. Então, veja, a primeira ação efetiva, né, judaica com relação à Igreja Católica, ela vai se dar já no final do século XIX. Antes disso, havia a ação dissimulada, né, disfarçada, e usavam-se, né, outras forças que eram visíveis, e enquanto o judaísmo permanecia oculto. Depois da Revolução Francesa, acontece a emancipação judaica, sobretudo sob Napoleão,
Napoleão confere a eles a igualdade jurídica, não é? E concedendo também, né, a igualdade religiosa, ou seja, eles passam a ter, né, passam a ficar equiparados, aos católicos dentro de nações católicas, né? E a igualdade jurídica vai conferir a eles também essa liberdade, né, de propugnar as suas doutrinas mais livremente, mais abertamente. Isto no início do século XIX. No final do século XIX, vai se dar o livro, né, do Rabino Elias Ben Amozeg, Israel e a Humanidade, e ali ele vai estabelecer as bases, né, para a construção de uma nova ordem mundial sob o judaísmo. E é nesse livro que o Ben Amozeg ele começa a desenhar, né, o que seria a Igreja Católica dentro dessa nova ordem judaica. E é aí que surge a expressão catolicismo de Israel. Então, a expressão catolicismo de Israel é uma expressão de Ben Amozeg. E o que significa isso? Significa que a Igreja Católica, isso Ben Amozeg considera que a Igreja Católica havia fracassado na sua proposta de estabelecer uma ordem segura para a humanidade, né, de harmonia e fraternidade, que na realidade nós sabemos que nunca foi a proposta da Igreja Católica isso. A proposta da Igreja Católica era a santificação e salvação das almas visando a vida eterna, não os bens deste mundo apenas. Mas o Ben Amozeg faz esta avaliação, e aí, a partir daí, sim, a estratégia com relação à Igreja Católica, dos judeus com relação à Igreja Católica, passa a modificar. Aquela ideia anterior de destruir a Igreja Católica, de fora para dentro, como expressada pelas as constituições maçônicas, vai ser um pouco abandonada e vai se passar aí a trabalhar uma infiltração na Igreja, para que a Igreja seja purificada. É necessário que haja um processo de purificação na Igreja, e a Igreja precisa abandonar alguns dos seus dogmas fundamentais. Dentre esses dogmas, obviamente, né, a ideia de trindade. Jesus Cristo não será mais pregado como um homem-deus, mas apenas como um homem, um sábio, né, um grande rabino. E também rever a ideia de sacerdócio, né? E a Igreja Católica, então, seria remodelada a partir dessa purificação para estabelecer as leis de Noé, né? Conformar a humanidade às 7 leis de Noé. Daí entra o projeto, né, noéico, né, o noéismo. Então, este é o projeto de Ben Amozeg, que vai ter muita penetração na Igreja, na França, principalmente, no final do século XIX. O grande discípulo dele, Aimé Pallier, vai ser responsável por disseminar esse novo catolicismo, e isso, obviamente, vai ter uma influência muito grande nos meios modernistas, e vai maturando a ideia de Ben Amozeg durante essa primeira metade do século XX. Paralelamente a isso, nós vamos ter o projeto sionista avançando, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, já no final da Primeira Guerra Mundial, com a Declaração Balfour. A Declaração Balfour era uma garantia do governo inglês de que, terminada a Primeira Guerra Mundial, os ingleses estariam comprometidos em conceder a Palestina para que ali se fundamentasse o Estado judeu. O projeto sionista ele vai ficar um pouco frustrado, depois do Tratado de Versalhes. Eles não vão conseguir, naquele momento, com a Liga das Nações, já estabelecer o Estado de Israel, mas o Tratado de Versalhes ele vai deixar engatilhada a Segunda Guerra Mundial. Ele vai criar as condições para a Segunda Guerra Mundial. E aqui é muito importante a gente entender a relação direta entre a Segunda Guerra Mundial e o Concílio Vaticano II. É uma coisa que eu afirmo com segurança de historiador,
é que não haveria Concílio Vaticano II se não houvesse a Segunda Guerra Mundial. E um personagem muito importante que surge, né, aí durante esse período da guerra, que é o professor Júlio Zizak. Então, o professor Júlio Zizak era um judeu secularizado, que tinha abraçado a causa sionista, né, durante o Affaire Dreyfus, que aconteceu na França no final do século XIX, e que vai abrir as portas, né, para o projeto sionista do Theodor Herzl. Então, o professor Júlio Zizak, ele vai, durante, né, o período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele vai começar a construir na cabeça dele uma ideia. E veja que eu digo aqui, ele vai construir isso da própria cabeça dele. Por quê? Porque não havia base histórica para que ele passasse a afirmar o que ele vai afirmar na sequência da Segunda Guerra Mundial. Que é o seguinte, né? Responsabilizar a Igreja Católica e a sua história de 2000 anos por aquilo que aconteceu aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a perseguição nazista e a Shoah, né? A Shoah foi uma grande tragédia e que aconteceu com o povo judeu, mas não só com o povo judeu, mas com vários outros povos, os eslavos, os ciganos, né? Os próprios alemães, franceses, ingleses, russos, né? Todos sofreram com a Segunda Guerra Mundial. Mas veja, se nós separarmos a questão do antissemitismo nazista, né, nós vamos ver que as causas do antissemitismo nazista são bem diversas daquilo que o Júlio Zizak vai apresentar. Ele vai responsabilizar, repito, a Igreja Católica e a sua história pela perseguição nazista, como se a Igreja Católica fosse ela, né, a principal fonte disseminadora do antissemitismo histórico, o que é uma falácia, uma grande mentira, né? Se nós pegarmos especificamente o caso hitlerista, nós vamos ver que as raízes antissemitas de Hitler ou da política hitlerista estão mais relacionadas, né, à sua concepção de raça. E a concepção de raça de Hitler passava pelo conceito de racialismo biológico de Arthur Gobineau e de Stuart Risto Chamberlain. Esses dois aqui são, né, os principais mestres das teorias racialistas dos nazistas. E no caso do Hitler, sobretudo, Stuart Risto Chamberlain. E quem era esse homem? Era um inglês, não é? Adepto das ideias de Arthur de Gobineau, mas ele passou boa parte da vida dele na Alemanha, e na Alemanha ele escreveu as principais obras dele, sobre essa questão racialista. Então, segundo o Stuart Riston Chamberlain, havia uma rivalidade natural, né, entre duas raças, a raça semita e a raça ariana. Desse conceito de raça ariana, e aqui, né, entenda-se por raça ariana os indo-europeus, né, os árias que deram origem à civilização védica na Índia e depois à civilização greco-romana, são os indo-europeus. Então, veja, segundo, né, Stuart Riston Chamberlain, os indo-europeus tinham um caráter civilizatório, enquanto os semitas tinham um caráter de destruição de civilização. O Hitler vai somar essa ideia de Stuart Riston Chamberlain com a ideia de Nietzsche, né, o filósofo alemão. Então veja que qual é a relação disso, né, com a doutrina da Igreja Católica? Zero, né, absolutamente nenhuma. Então Hitler vai assumir a doutrina de Nietzsche com relação à ideia de eterno retorno, eterna recorrência, que está ali simbolizada, né, na suástica nazista, e vai pegar também a ideia da Sociedade Thule, que é a fundadora do Partido Nazista, é a Sociedade Thule, e a Sociedade Thule
fundada pelo Sibotendorf, ele vai extrair esses princípios na Turquia da teosofia da Blavatsky. E é engraçado dizer isso daqui, Daniel, porque a fonte da teosofia da Madame Blavatsky é a própria Cabala. Então você veja que originariamente a fonte do nazismo é a própria Cabala. Então o Hitler ele vai fazer um apanhado dessas coisas, né, da teoria da hiperbórea, do Sibetendorf, da sociedade Thule, e vai pegar isso para a teoria de raças, para dizer que os arianos eram aqueles resquícios de civilização, da civilização desaparecida da Hiperbórea, e que eles eram os fundadores da civilização. E vai somar com as teorias de Nietzsche. A teoria de Nietzsche fundamental é a teoria de que há uma descendência apolínea e uma descendência dionisíaca, e a descendência apolínea era a descendência dos escravos, né, da onde vai vir o cristianismo, e a descendência dionisíaca era a descendência dos senhores, da onde vinha, né, o paganismo greco-romano. E por isso, para Nietzsche, então, o cristianismo, sendo produto do judaísmo, era uma civilização construída por escravos. E a civilização dos árias, dos indo-europeus, dos germânicos, era a civilização dos senhores de Dionísio, né? Então, veja que ele vai pegar isso tudo aí para fazer a construção dele. E, evidentemente, ele vai enxergar o povo judeu como inimigo do povo germânico. Agora, eu pergunto, qual é a relação disso com o cristianismo? Então, veja, se você pegar o livro, por exemplo, um livro muito interessante, que é do William Shirer, né, A Ascensão e Queda do Terceiro Reich, me parece uma das obras mais completas sobre o Terceiro Reich. Ele vai ali expondo, né, as raízes filosóficas, as raízes históricas do Terceiro Reich, né? E você não vai ver nenhuma conexão nunca com a Igreja Católica. É sempre uma conexão com o esoterismo cabalista, da sociedade Thule, com as teorias racialistas de Gobineau, Chamberlain, inclusive até do próprio Marx, também consta ali como influência do Hitler. Eu estou dando esse cenário aqui só para que... E, obviamente, com uma pitada bastante profunda de eugenia. Exato, né? exato. Porque a eugenia ela é um produto, né, das teorias, porque veja só, é uma sequência, né, de coisas, né, que são contrárias ao catolicismo, inclusive. A primeira delas é a ideia de poligenia. A ideia de poligenia é uma ideia que está presente dentro da filosofia iluminista. Portanto, ela vem da própria Cabala. Se você pegar o livro de Enoque, né, você vai ter ali aquela referência, né, de que, por exemplo, na Sagrada Escritura, no Gênesis, fala dos filhos dos homens, e dos filhos de Deus, né? Mas na Sagrada Escritura, no Gênesis, faz essa distinção para dizer que os filhos dos homens é aquela descendência de Caim, aqueles que rejeitam fazer a vontade de Deus. E a descendência dos filhos de Deus é aqueles que ficaram com a religião verdadeira, que cumprem a vontade de Deus, que é a descendência de Sete, né? Aquele irmão que vai substituir Abel, o justo, né? Então, na interpretação cabalista do livro de Enoque, que é um livro apócrifo, né? Os filhos dos homens e os filhos de Deus, né? Seriam uma espécie de mistura entre anjos caídos com humanos, né? Como se os anjos caídos tivessem se materializado, né, carnalmente para ter relação com o filho dos homens. Veja que na Sagrada Escritura, no Gênesis, fala-se que os filhos, né, os filhos de Deus se namoraram das filhas dos homens, para dizer que a descendência de Sete, a descendência boa, né, se deixou seduzir pelas filhas da descendência de Caim. E daí que vem, né, o paganismo a se disseminar naquele mundo pré-diluviano, que vai provocar, finalmente, né, a ira de Deus e o castigo do dilúvio. Mas eles vão tomar isso daí para dizer que
existem origens diversificadas de seres humanos, né? Então, daí vai surgir as teorias poligenistas. A doutrina católica é monogenista. Todos nós somos filhos de Adão e Eva, né? Então, apenas os pais originários são Adão e Eva. Temos a mesma origem. E da teoria poligenista, obviamente, vai vir a teoria da evolução. Ora, porque se nós somos filhos de pais, né, diferentes, aí você aplica. Retomando, pessoal, com essa pequena trava que teve, o senhor estava falando que a poligenia leva, obviamente, ao evolucionismo. É perfeito, exatamente. Porque se a raça humana tem origens diversificadas, aplica-se a isso a ideia de que, através de um processo de evolução, algumas raças evoluíram mais do que outras. Portanto, a ideia de racismo biológico, ela consiste exatamente nisso. Algumas raças são mais evoluídas e, portanto, são superiores às outras. E o darwinismo vai dar uma capa de ciência a isso. A consequência disso, qual vai ser? Vai ser a eugenia, a ideia de eugenia. Ora, se umas raças são superiores às outras e as outras são atrasadas, evidentemente as raças que são mais atrasadas seriam melhor que nem existissem. Seria melhor que fizessem uma espécie de higienização, de limpeza racial, não é? O que reconecta de novo a cabala, porque essa ideia de elite é uma ideia essencialmente gnóstica cabalística, porque alguns têm a centelha divina, outros não. Exatamente. Os que têm a centelha divina têm uma alma mais próxima da divindade. Aqueles que não têm, os goim, têm uma alma quase que semi-animal. Exato. E, portanto, a eugenia é justificável para quem não faz parte da elite. Aqui, elite não é financeira, econômica, é elite no sentido constitutivo, né? Exatamente, no sentido ontológico. Então, é necessário que se faça uma correção, né? Essa é a mentalidade. Isso vai ser aplicado no próprio marxismo. Se você pegar, por exemplo, as teorias de Karl Marx e de Engels, eles vão sugerir, por exemplo, que os países eslavos os povos eslavos deveriam ser exterminados, porque eles estariam ainda numa etapa pré-capitalismo. E as etapas do marxismo, né, histórico, dialético histórico, precisam seguir rigorosamente uma etapa após a outra. Então, é necessário que haja o feudalismo para que haja o capitalismo, e é necessário que haja o capitalismo para que venha depois o comunismo. Como os povos eslavos estariam num estágio intermediário entre feudalismo e capitalismo, então seria melhor que eles nem existissem, entendeu? Então, veja que todas essas ideias estão conectadas a partir de uma mesma matriz, que é a própria cabala. E depois o Júlio Isaac, então, vai justificar a perseguição nazista como se isso fosse uma consequência da doutrina católica. E, infelizmente, né, o próprio clero católico vai absorver essas ideias e vai entrar numa espécie de crise de consciência, da própria história da igreja. E aí entra a figura do Agostinho Beia, jesuíta. Os jesuítas vão ter uma participação muito importante nesse processo, daí porque serão eles os teólogos, né, do Concílio Vaticano II. Os teólogos mais importantes do concílio serão os jesuítas, né? Não só durante o concílio, mas também no pós-concílio. E quanto aos protestantes, professor, o papel deles nessa dinâmica conciliar? Porque os judeus, obviamente, via Cardeal Beia, pegam o pleito de Júlio Isaac com a reunião de Salisbury e tentam transformar isso, a fazer um catolicismo kosher, excluindo os 18, 17 tópicos que viraram 10 ou 12, que são os 10 pontos de Salisbury ali, excluindo, e isso muda a missa, muda os sacramentos, entra a Nostretate, enfim, certo? Exatamente. Os protestantes entram já ali na sequência do Benamozeg, com a sua concepção de catolicismo de Israel, né? E um primeiro movimento nesse sentido do catolicismo de Israel já será a própria Parlamento das Religiões, né? Que se iniciaria com a Blavatsky, mas seria levado mais adiante pela Anne Besant,
e esse parlamentarismo das religiões teve a participação dos principais promotores do americanismo, e o americanismo é esse movimento ecumênico, né, no qual a Igreja Católica ela estaria unida aos demais denominações protestantes com a finalidade de promover essa fraternidade universal, meramente naturalista, né, a promover uma ideia de paz mundial. E isso aí, em última instância, é o corpo da ONU, que vai primeiro com a Liga das Nações, não é? E você já falou, né, da Alice Bailey, não é? E depois, finalmente, vai com a ONU em 1945, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, veja que toda essa questão está sendo desenhada aí, né, tanto pelos protestantes, sionistas, quanto pelos modernistas e infelizmente, né, os próprios jesuítas. E como que se dá essa infiltração cabalista dentro dos jesuítas, né? Ela vai se dar, sobretudo, na Polônia, né? Vai ser o grande centro difusor do chamado movimento franquista. Então, você tem a figura de Jacob Frank. Jacob Frank vai fazer uma falsa conversão ao catolicismo, e essa falsa conversão dele é no sentido de infiltrar a Igreja Católica, porque ele vai propor uma reconciliação, né, entre Israel e Edom, como se ele fosse fazer essa reconciliação que na Sagrada Escritura, né, fica sempre, né, para acontecer entre Jacó e Esaú, né, e lembrando que os judeus eles tomam a Igreja Católica como Edom, né, o seu grande inimigo, né, Edom, que é Esaú, e segundo Jacob Frank, ele faria essa reconciliação de Israel com Edom. Mas essa reconciliação ela teria que se dar por um processo de infiltração do catolicismo, fazer com que o catolicismo absorvesse as ideias cabalistas, porque o Jacob Frank, ele criou uma falsa dicotomia entre Talmud e Cabala. Ele era um cabalista que rejeitava o Talmud, mas isso era absolutamente falso, né? Era uma espécie de estratégia dele para atrair os católicos, né? Porque os católicos eles rejeitavam o Talmud por razões óbvias, né? Razões óbvias, já que o Talmud contém uma série de blasfêmias contra Nosso Senhor, contra a Virgem Maria. E os católicos, os cristãos, já desde, né, o período renascentista, já estavam absorvendo essas ideias cabalistas. Então, na Polônia, vai ter um influxo muito grande das ideias cabalistas, vai ter uma influência muito grande sobre os teólogos ali. E depois da Polônia, e há uma figura muito importante da Polônia, que vai ter um peso enorme no Concílio Vaticano II, vai ser o Abraham Joshua Heschel, que era um professor do Talmud, da Cabala, e filho de rabinos da Polônia, rabinos franquistas na Polônia, e que tiveram essa enorme influência sobre João Paulo II, sobre Karol Wojtyła. Então, veja que é daquela região ali do leste europeu, passando pela Alemanha, pela região do Rena, que vai se formar essa corrente da nova teologia, chegando até a França. Todos os autores da nova teologia tinham alguma formação, algum contato com doutrinas cabalistas, principalmente com as doutrinas de Martin Buber. O Martin Buber era um cabalista que exerceu enorme influência sobre os peritos do Concílio Vaticano II, enorme influência sobre Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, enorme influência sobre João Paulo II, enorme influência sobre o Papa Francisco também, Martin Buber. E não só ele, Rosenweig, por exemplo, Emmanuel Levinas, todos exerceram forte influência sobre os papas conciliares. Então, aí nós temos o cenário já preparado para o Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II ele vai ser um produto de uma mentalidade de época influenciada pelos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial
e pelo direcionamento que foi dado a isso, justamente pelo professor Júlio Isaac. Então, Júlio Isaac vai ser um dos líderes da conferência de Salisbury, onde ele vai apresentar os pontos em que a igreja deve redefinir sua doutrina, e toda essa pauta de exigências das conferências de Salisbury, de 1947, 48, elas vão trabalhar no sentido de transformar a Igreja Católica no catolicismo de Israel do Elias Ben Amozeg. Elas vão procurar contemplar isso. Evidentemente que muitos da igreja, né, em posição alta dentro da igreja durante o pontificado do Papa Pio XII, já estavam afeitos a essas ideias e já estavam dispostos a trabalhar isso. Então, quando o Júlio Isaac apresenta esse projeto ao Papa Pio XII, ele vai ser rejeitado, né? Eu nem sei se o Papa Pio XII chega a recebê-lo em audiência, né? Mas o fato é que ele fica muito frustrado e espera a ocasião com outro Papa, que vai se dar justamente com o Papa João XXIII. Então, uma das primeiras coisas que João XXIII vai fazer é receber em audiência a Júlio Isaac, onde vai ser apresentado, então, finalmente a ele o projeto, né, das modificações da igreja. Imediatamente após isso, João XXIII vai nomear o cardeal Beia, como o presidente do secretariado para a unidade dos cristãos. Então, veja que entre os protestantes aí de novo, né? A ideia aqui é de simular um pouco a coisa, para dar a entender que o trabalho de Agostinho e Beia é um trabalho de aproximação com os protestantes visando o concílio ecumênico, mas por trás disso já estão as negociações do Agostinho e Beia, né, com a comunidade judaica americana, que é o Comitê Judaico Americano e a Binai Brif. E nessa sequência de eventos que vão de 1960, 61, 62, nós vamos ter uma série de encontros entre o cardeal Beia e o Abraão Joshua Heschel, né? E ali vai começando a se trabalhar a Declaração Nostra Aetate. Então, a Declaração Nostra Aetate é trabalhada em etapas, e para que a Declaração Nostra Aetate ela seja plenamente aceita, é necessário que outros documentos também sejam aceitos no Concílio Vaticano II. Dentre eles, a Dignitatis Humanae e Unitatis Redemptio Gratiae, né, que fala desse ecumenismo, né, e a Dignitatis Humanae, que fala sobre a questão da liberdade religiosa, né? Então, esses são os documentos que vão... É a Lumen Gentium com a Subsistim, né? Com a Subsistim, e a Dei Verbum, né, que vai dando uma nova noção de eclesiologia. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, de igreja conciliar, não é um nome que somos nós, os tradicionalistas, que estamos dando. São eles mesmos que deram esse nome. O cardeal Benelli que usou essa expressão, né? A igreja conciliar, não é? Para fazer uma diferenciação entre a igreja que havia antes e a igreja que havia depois do concílio, não é? E aí, quando a gente fala isso, né, nós não estamos falando absolutamente que existem duas igrejas, uma igreja conciliar e uma igreja católica. Nós estamos dizendo que eles têm uma concepção de igreja, a um modo protestante, que é uma igreja diminuída, uma igreja católica diminuída, que está dentro de uma coisa maior, que é o reino de Deus, e está dentro de uma outra coisa, que é a igreja de Cristo, que não é exatamente a igreja católica, né, que é o tal da estratégia do subsisting. Que é quase como dizer que a igreja católica é o, digamos assim, das alas não judaicas, a primeira classe do avião para chegar ao céu, mas se tá todo mundo dentro do avião. Exatamente. A mensagem é mais ou menos essa, né? Mais ou menos essa, de modo que não é necessário você estar exclusivamente dentro da Igreja Católica para ter salvação, né? Você precisa fazer parte deste reino maior. Este reino maior, que inclusive inclui, né, as religiões não cristãs, que vai estar contemplado em Nostra Aetate, é um reino que só virá, né? Olha, aí você vê a era messiânica aí.
a ideia da era messiânica. Esse Sim. reino que inclui as outras religiões não cristãs, ele virá quando, afinal de contas? Quando vir o Messias. Então veja que na própria declaração Nostra Aetate, implicitamente está ali, né, uma negação de que Jesus Cristo é o Messias. Por isso que um dos principais redatores dos textos do Vaticano II, que foi Joseph Ratzinger, depois Papa Bento XVI, afirmou categoricamente que judeus e cristãos esperam o Messias, os cristãos pela segunda vez e os judeus pela primeira vez, mas que seria o mesmo Messias. Isso não tem sentido nenhum. Não faz o menor sentido, né? É você querer juntar água e óleo, não é? E querer que a coisa se harmonize, não é? Que é a origem hegeliana, inclusive, de todo esse movimento. Exatamente. Nada mais é do Mas que queria fazer uma memória aqui, professor, de 2 fatos de contexto. Sabe quem é Ben-Zion Fred Mileikovsky? Mileikovsky? Não. Ben-Zion Mileikovsky. Não faço ideia. Netanyahu, todo sionista, quando volta para Israel, muda de nome, ou boa parte deles. Ben-Zion Mileikovsky é polonês. É o nome polonês. Ele é polonês, nasceu em Varsóvia. Então ele é um daqueles judeus askenazes ali, né? Fazendo conexão com o que o senhor falou do franquismo. Exatamente. E também é, Polônia, a sede do Papa João Paulo II, que foi quem fez o evento de Assis. Exatamente. E aí, né? Quem transformou Santa Faustina Isso. na referência da devoção ao coração de Jesus. Só que uma coisa interessante na imagem de Santa Faustina, eu não estou dizendo que ela não é santa, não, só estou fazendo uma avaliação aqui. Uma coisa interessante na imagem de Santa Faustina é que não há coração, só há raios. Isso, exatamente. Ou seja, o Sagrado Coração de Jesus, de Santa Margarida Alacoque, é substituído por raios, por feixes de luz. É uma coisa mais ou menos visualmente gnóstica, né? Eu tenho um livro aqui do Frei Boaventura Kloppenborg sobre o Espiritismo, né? Esse livro é de 1957, alguma coisa ali, durante o pontificado do Papa Pio XII. E nesse livro ele tem uma nota ali da condenação do Santo Ofício a essa devoção, né, da Divina Misericórdia, inclusive também a condenação desta imagem, né? Porque, veja, é uma imagem cabalista. O autor dessa imagem, desse quadro da Divina Misericórdia, ele era um maçom, né? Ele tinha sido maçom. Isso vocês podem verificar. Tem um filme sobre a história da Santa Faustina, botar santa entre aspas aqui, não é? A gente não sabe exatamente as origens dessa coisa toda, né? Mas ali tem esse filme que mostra, inclusive, que ele cometeu suicídio. O autor desta imagem, Divina Misericórdia, suicida, né? Ali no final da Segunda Guerra Mundial. Assim, curiosidade também, 2 filhos do Theodor Herzl se suicidaram também, do criador do movimento sionista. Aí tem, inclusive, a cena, né? Ele se enforca, né? Ele acaba se enforcando. E essas cores que saem, né, desse Jesus da Divina Misericórdia, a cor branca e vermelha, que muitos diriam que é a cor da bandeira da Polônia e tal, mas na realidade elas são cores cabalistas, né? Elas estão presentes naquele espectro de cores do mundo cabalista de Jacob Frank. Então não há dúvida de que há uma forte influência, né, do franquismo sobre João Paulo II e sobre essa devoção da Divina Misericórdia. Então, veja que ali no rastro do Vaticano II começam a acontecer coisas muito interessantes e que vão confirmando essas questões, né? E é por isso que eu digo, Daniel, que a nossa primeira percepção, né, é a constatação de uma crise, né? Evidentemente que essa crise é uma crise que começa, né, há 500 anos atrás, mas ela tem uma relação direta com o Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II ele vai confirmar essa crise incipiente, né, e vai ser o difusor principal dessa crise. E a postura dos papas vai demonstrando isso para a gente. Por exemplo, o Papa Paulo VI, ele vai fazer uma visita à ONU,
E nessa visita à ONU, é interessante, né, porque a ONU ela consolida esse projeto, pelo menos num primeiro momento, não é, da ideia de catolicismo de Israel. Porque a palavra católica aqui está sendo utilizada no sentido do termo mesmo, que é a ideia de universalidade, né? E por que catolicismo de Israel? Porque você tem, né, uma ideia de universalidade na qual todas as religiões, elas podem se coadunar, podem ser complementares, com exceção do judaísmo. Então, elas têm que, de alguma maneira, trabalhar para Israel. Por isso é chamado catolicismo de Israel. Elas se complementam, mas elas estão submissas à autoridade de Israel, porque, afinal de contas, só há religião verdadeiramente, propriamente dita, quando se há sacerdócio, sacrifício e templo. E, portanto, a consumação desse projeto só pode se dar com a construção do terceiro templo. Então, nesse sentido, é que o Papa Paulo VI vai à ONU, não é? E ele vai à ONU em 65, não é? Tem uma coisa interessante que eu gostaria de comentar, Daniel, só para a gente fazer uma breve ilustração. Não sei se vocês já assistiram aquele filme chamado O Bebê de Rosemary. Esse filme é baseado no livro, né? A Semente. Sim, o Roman Polanski é polonês também. Polonês também, exatamente. Ali tem muito dessa questão cabalista. E a obra de um autor judeu, né? A Semente do Mal, que vai dar origem, né, ao filme do Polanski. E nesse filme, basicamente, né, resumindo aqui a história, é um casal jovem, o rapaz, ele é um ator, fracassado, e que fica procurando um grande papel, mas ele está bem fracassado. Eles vão morar em Nova York, ali no edifício Dakota, onde o John Lennon acaba sendo assassinado em 1980. E esse edifício Dakota era muito famoso em Nova York por ser o local de residência de muitos satanistas importantes ali, da indústria do entretenimento, e que você sabe que a indústria do entretenimento norte-americana está toda tomada, né, pela influência cabalista. Nós vemos isso muito claramente nos filmes de Hollywood e da indústria pornográfica. Então, veja, ele vai morar ali, e ali um casal de satanistas, né, se aproximam deles para fazer a proposta ao rapaz, de conseguir um grande papel a ele, desde que ele ceda a esposa dele para que ela seja a mãe do filho do demônio, que será o anticristo. Então, toda a situação tem que se dar, né, para que o filho do demônio, o anticristo, nasça no ano de 1966. Ele tem que nascer no dia 6 de junho de 66. E aí tem a cena, né, fatal, em que a moça como é o nome daquela atriz, Mia Farrow, né, que faz o papel da moça. Ela, no momento ali, ela está drogada, né, está naquele ritual satânico, em que acontece, né, o ato que vai gerar o filho do demônio. Está presente o Papa na ocasião ali. Então, mostra o Papa, né? Esta é uma referência clara ao Papa Paulo VI. E a referência fica evidente porque ele está com uma maleta, uma mala vermelha. O Papa Paulo VI usava o sapatinho vermelho. E essa é uma referência clara a ele, porque ele está de viagem já. Então, veja, qual foi o Papa que esteve em Nova York em 65, na ONU, não é? Porque essa cena aí, ela tem que se dar no momento da concepção do filho do anticristo, que vai nascer só em junho do outro ano. Então, você pega 9 meses para trás, né? Vai coincidir exatamente com a data que o Paulo VI estava em Nova York. Então, essa é uma referência, né, dos satanistas à presença do Papa Paulo VI. E depois o Paulo VI, ainda nos momentos que antecedem, né, a declaração Nostra Aetate, ele recebe a visita do Abraham Joshua Heschel em Roma. Ele faz uma audiência no mesmo dia em que ele faria a abertura da última sessão do concílio. E ali eles ficam mais ou menos acordados, né, sobre essa declaração, que vai ser apresentado 1, 2 vezes, e finalmente na terceira vez o projeto final dela, a Declaração Nostra Aetate.
E aí, na sequência disso, o que acontece? O Papa Paulo VI depõe a tiara papal. Ele depõe a tiara papal, e nunca mais, a partir daí, nenhum Papa usará mais a tiara papal. E eu, Que é a negação do reinado de Cristo na Terra, né? Exatamente. Por isso que ele muda a festa Cristo Rei, instituída por Pio XI, para Cristo Senhor do Universo, né? Porque é a ideia do Cristo cósmico, né? E muda todo o calendário né? Porque Cristo cósmico cabalista, né? Exatamente. Exatamente. Veja, então, a subversão, o peso da coisa, não é? E aí essa é a época, então, dos gestos espetaculares desses papas inaugurados aí com Paulo VI. E qual vai ser o grande gesto espetacular dele, né? A ida à ONU. Nessa ida à ONU, ele vai numa câmara privada, onde está o Deus, né, misterioso da ONU. É um Deus que é uma imagem subjetiva, como se fosse um mosaico, entendeu, de arte moderna. E aí todos os chefes de Estado que vão à ONU, eles têm que prestar culto a esse Deus misterioso. É o demônio. Só abrindo um parênteses aqui, professor, você que está ouvindo, vá no site da ONU agora, digite Lucis Trust, que é a organização Lucis de Lúcifer, fundada pela Alice Bailey, que é a discípula da Madame Blavatsky. Inclusive, o símbolo deles é meio e é responsável pela condução religiosa, teológica, espiritual da ONU. Exatamente. Isso é oficial, tá? É só ir lá no site ver. O símbolo deles, inclusive, parece um tridente. É um triângulo, aquele triângulo imperfeito. E tem um triângulo é o triângulo que não fecha. Exatamente. E aí você já vê os sinais, entendeu? Você já começa a perceber os sinais aí. Depois o Papa Paulo VI vai a Jerusalém, e a partir dessa ida dele a Jerusalém, ele começa a usar o éfode. O éfode é aquele símbolo que os sumos pontífices da antiga aliança usava, né, com as pedrinhas representando as 12 tribos de Israel. Inclusive, Caifás, quando condena nosso Senhor Jesus Cristo à morte, estava usando o éfode. Né? E o Papa Paulo VI passa a ser visto com esse símbolo. O que significaria isso, não é? Significaria, então, uma aceitação daquele antigo sacerdócio como sendo válido ainda. Né? Bom, e é o que se reflete na nossa Nostretate com a história da validade da antiga aliança, né? Perfeito. E com a esperança messiânica, né? Então, Nostretate escrita por um judeu, Gregory Baum, que foi ordenado e depois se desordenou, conforme falamos no último programa. Foi especialmente escolhido pelo cardeal Beyer. Foram 2 judeus muito influentes aqui. O Osterreicher, que era judeu também, cripto-judeu, falsamente convertido, e o Gregory Baum. Esses dois vão ter um papel fundamental nessas negociações com o Comitê Judaico Americano e com a confecção de Nostretate. E acho que vale lembrar também que, por intermediação do Jacques Maritain, de quem falamos bastante no programa passado, durante o concílio, o Papa Paulo VI reuniu-se 2 vezes, pelo menos, com Saul Alinsky. Sim. Também judeu. Exato. Por muitos tido como pedófilo com o Greenberg e com aquela turma toda, de Chicago, da máfia de Chicago, que depois vai gerar Obama, Clinton, Hillary Clinton, etc. Ele é o pai Democrata, ele é o pai das ONGs. Né? Pai das ONGs. É das ONGs. Isso. Então, acho que tudo isso está meio que dentro dessas questões espetaculosas, né? Pois veja que são porque fatos... porque é daí que, em 72, Paulo VI, provavelmente num ato de arrependimento, e ninguém está dizendo aqui que ele fez isso consciente ou propositadamente, e nem que ele foi lá abençoar o anticristo, nada disso. São só fatos conectados que mostram o reflexo de uma era. Muito provavelmente... É esse mesmo Paulo VI que diz em 67 que a igreja está em autodemolição, e em 72 que a fumaça de Satanás entrou por alguma fresta na igreja. Exatamente. Então, isso aí, essas frases do Paulo VI, é o reconhecimento da crise, né? E também é um reconhecimento de que, de alguma maneira, eles mesmos reconhecem, né? É óbvio que essa crise foi provocada por eles mesmos. Mais tarde, um desses prelados da alta hierarquia da igreja, um alemão, eu não me recordo o nome dele agora, ele vai dizer antes de morrer, e ele morreu, se não me engano, durante o pontificado do Papa Francisco. Ele vai dizer assim: nós cavamos fundo demais.
Então, assim, é um reconhecimento de que tinham feito besteira, não é? De que tinham feito besteira. E o Paulo VI também, de certa maneira, ele reflete bastante isso. Que ao mesmo tempo, em que ele tem essa espécie de crise de consciência, ele está sendo acossado pela maçonaria que não deixa de exaltá-lo. Estão sempre colocando ele no mais alto pedestal, para que aí, vence pela vaidade. Então ele fica numa confusão de sentimento, ao mesmo tempo que ele se sente como uma espécie de destruidor da própria igreja, que é uma coisa que ele não queria, mas ao mesmo tempo ele não consegue ficar mal com aqueles que o estão promovendo. E é interessante porque quem reflete, quem conta a crise de choro que ele teve, Sim. Quando foi celebrar a primeira missa Novus Ordo, cadê meus paramentos? Cadê minha... Não era isso que eu queria. Exatamente. Ele disse que ele chega a dizer, alguma coisa, e aí a pessoa fala assim, mas foi o senhor mesmo que pediu para que retirasse isso tudo, né? E ele fica assim atônito, né? Então, assim, ele, no fundo, sobretudo nos seus últimos dias de vida, ele teve, uma crise de consciência. Diz que ele chorava muito e tal, né? Morreu morreu mal, não morreu bem, não. Que, de fato, ele abriu toda essa situação. E depois, nós temos um pontificado muito breve do Papa João Paulo I, mas aqui deve-se dizer algumas coisas interessantes do Papa João Paulo I, né? Ainda era um Papa italiano, né? Então, professor, me permita encerrar o capítulo Paulo VI? Sim. Para que a gente dê a sequência e já entre, porque tem um termo que é importante qualificar, para o senhor entrar em João Paulo I para montar a equação. Mas já vou dizer aqui que vai ficar difícil a gente fazer tudo no final, o fechamento num programa só. Eu iria propor para a gente fazer a fase bergoliana num programa específico, porque é tão rico o assunto que talvez valha a pena isolar a igreja sinodal num programa diferente. Mas queria dizer o seguinte, fiz essa interrupção e me perdoe, para quebrar em 3 momentos. A igreja conciliar, que o senhor analisou brilhantemente, a igreja pós-conciliar, o senhor está entrando nela agora, que foi até Bento XVI, e depois vem a igreja sinodal com Francisco. Para o pessoal ter essa régua na cabeça, e aí 3 coisas que eu quero trazer para que o senhor discorra sobre a igreja pós-conciliar. Primeiro, não são 3 igrejas, como o professor já disse, é uma igreja só com versões da religião brigando para ser a religião, quando na verdade a religião ela já existe, já é. Mas você tem então religiões diferentes embaixo de uma mesma igreja. Exato. Porque não dá para dizer que a religião bergoliana, sem demérito aqui, só o conjunto doutrinário, é igual à religião de São Tomás de Aquino. Exato. São muito diferentes. Exato. Bom, veja, não é a forma de viver o catolicismo, é a concepção religiosa mesmo. É a própria teológica, doutrina. Doutrina. Segunda coisa, eu posso afirmar que o que a religião conciliar conquista com o Vaticano II é a compreensão de que o catolicismo precisa ser kosher para participar dessa ONU, digamos assim. E ser kosher, como é o islamismo, como é o protestantismo em boa parte, o protestantismo não é 100% kosher, mas é bastante kosher, significa basicamente 3 coisas. Negar a trindade, porque para eles é idolatria. Eles são unitaristas e não trinitaristas. Exato. Negar a encarnação do verbo, porque a matéria, como cabalistas, a matéria Deus jamais seria matéria. Exato. E, obviamente, por decorrência, negar a igreja, os sacramentos e tudo que advém disso. Perfeitamente isso. E então, claro, essa posição foi mais ou menos conquistada, ainda que mentalmente. Sim. Isso vai ser um processo que vai de 65 até do ano 2000. Perfeito. Então, isso vai pegar o pontificado do Paulo VI, o pontificado do João Paulo I, que foi breve, o pontificado do João Paulo II, sobretudo. Porque Nostra Aetate e as próprias reformas do Concílio Vaticano II não poderiam ser aplicadas de imediatamente já em 1965. Me permita, então, um comentário, professor. Eu posso dizer que a fase ad intra viabilizou a fase ad extra. Perfeito.
que só seria, né, possível a partir de João Paulo II. João Paulo II. E aí vale a pena trazer uma coisa que poucas pessoas guardam em relação à fase ad intra. Meu papel aqui é fazer pergunta, mas é que isso me vem na cabeça e eu acho extremamente evidente. Com a reforma da missa, além de toda a mudança da estrutura da missa, a relativização da oblação, etc., não sei se a palavra relativização é adequada, mas a diminuição da oblação, etc., você tem a supressão da oração de São Miguel Arcanjo, das coisas espetaculosas. Sim, A sim. supressão da oração de São Miguel Arcanjo, que é quem combate o demônio no mundo préternatural, e a supressão das Ave Marias e da Salve Rainha, sendo que Maria é quem combate o demônio na ordem cronológica. Quer dizer, você tem São Miguel e Nossa Senhora, que são os enfrentadores de Satanás, E é ela excluídos da missa. E ela que esmaga a cabeça da serpente. Exato. A mudança dos 7 sacramentos em todos os ritos, não só da missa. Sim, sim. A mudança das ordens, Sim. cancelando inclusive as ordens dos exorcistas. Sim, sim. Então, quer dizer, esse processo conciliar, ele cria uma estrutura ad intra, que é esse ecumenismo com os demais cristãos, que viabiliza o ad extra, que é onde o senhor vai entrar na igreja pós-conciliar. Então, eu gostaria só de uma pitada do senhor nessa transmissão do ad intra pod extra, com essas mudanças todas na substância do catolicismo. Perfeito. Ele vai, olha, o Papa Paulo VI, ele vai suprimir o juramento antimodernista que tinha sido colocado pelo Papa São Pio X. Então, nos seminários, todos os seminaristas tinham que fazer o juramento antimodernista, abjurando, né, de quaisquer tendências ou adesão ao pensamento modernista. O Paulo VI vai suprimir isso, vai acabar com isso. O Paulo VI vai suprimir o índice de livros, porque desde o Concílio de Trento, né, tinha o index proibitório, que a igreja ela estabelecia ali, né, os livros que eram proibidos pela Santa Sé, sob, evidentemente, né, perigo para a fé, livros que eram perigosos para a fé. Paulo VI vai defender aquela ideia de liberdade de consciência, logo, liberdade de expressão. Então, todo livro é bom. Todo livro é uma manifestação da liberdade de expressão, da liberdade de consciência humana. Então, vai suprimir. E outra coisa, ele vai descanonizar um bocado de santos, que ele vai considerar a história questionável. E ele vai fazer isso para contemplar os judeus, novamente. Porque você conhece a história do libelo de sangue, né? Essa história foi confirmada, inclusive, pelo filho do rabino de Roma, amigo de João Paulo II, Hélio Toafre, num livro chamado Páscoa de Sangue. Então, o próprio rabino, o filho do rabino de Roma, escreveu o livro, A Páscoa de Sangue, onde ele confirma estas histórias de que é uma prática dos judeus durante a Idade Média e durante também, né, esse período moderno, de raptar, sequestrar crianças cristãs, crianças mesmo, de 5, 4, 3 anos, e reproduzir nessas crianças os flagelos e o suplício que foram impostos a nosso Senhor Jesus Cristo durante a sua paixão, não é? E extraíam sangue dessas crianças para fazer o pão ázimo. Então, muitos santos católicos eram ligados a esses libelos de sangue. Um deles era São Simão de Trento. Então, a história de São Simão de Trento era um menino de 3 anos que foi sequestrado pelos rabinos e foi supliciado e foi crucificado. Então, a história de São Simão de Trento, que se dá mais ou menos ali no século XV ou século XVI, ou talvez um pouco antes, não sei. Também tem São Miguel de Vaal, né? São Ricardo de Paris, eram crianças sequestradas, supliciadas, que foram canonizadas. Todos esses foram retirados, deixaram de ser santos. Então, à medida que o Vaticano II aumentava a sua fábrica de fazer santos, descanonizavam outros santos da história da igreja, né? Então, o Paulo VI vai ser o inaugurador também disso, né? Dessa era também. E como você disse também, é interessante perceber como é que ele vai tirando as barreiras fundamentais, né,
da fé católica, como, por exemplo, né, o exorcismo de São Miguel Arcanjo, que tinha sido redigido pelo Papa Leão XIII, a partir de uma visão que ele teve, né, em que ele diz, inclusive, que Satanás ia se centrar, né, no trono da igreja, né, o anticristo, né, confirmando La Salete, que também diz a mesma coisa, o anticristo, né, a Roma será a sede do anticristo, também isso está em La Salete, Nossa Senhora revelando em La Salete. Ele vai retirar os exorcismos do batismo. Então é por isso que na tradição, por exemplo, né, uma criança batizada, ela tem que ser exorcizada antes de entrar na igreja. Então faz o ritual de exorcismo para só depois ela entrar na igreja para o batismo. Isso foi retirado. Então veja como parece mesmo que eles queriam criar uma nova religião, porque eles vão inventar um novo Pai Nosso, eles vão inventar um novo terço, né? Porque eles vão incluir, depois que o João Paulo II, os mistérios luminosos, né? Eles vão criar um novo catecismo, eles vão criar um novo Código de Direito Canônico. Você percebe como é que eles vão fazendo mudanças substanciais, não é? E é evidente que todas essas coisas vão ter um reflexo profundo na vida católica e um reflexo devastador na vida católica. Perfeito. Então, foi importante essa sua intervenção, Dani, porque realmente estava faltando falar sobre isso. Porque a Igreja Conciliar é um capítulo curto, e é justamente reagindo a isso que Dom Marcel funda a Fraternidade Sacerdotal em 1970, sob os auspícios e aprovação de Paulo VI e do Vaticano, assim como outros que continuam preservando, não foi só Dom Marcel, que o cardeal Ottaviani se põe contra todo esse movimento, mas, enfim, o negócio avançou, e aí a gente sai dessa igreja conciliar. Tem ali o pontificado João Paulo I, que acho que não vale a pena a gente entrar no detalhe, que é uma história tão confusa, tão comprida e tão rica, era só um programa inteiro, né? Era só para dizer que ele era um reflexo da continuidade, porque ele vai adotar o nome de João XXIII e de Paulo VI. Então, João Paulo I, ele já dá um indicativo que ele ia fazer exatamente a mesma coisa. Perfeitamente. E a morte dele... a morte dele provavelmente tem outras, né? As variantes maçônicas, Lorde AP2, aí é uma outra discussão que... mas, de novo, mais um daqueles onde Hollywood reflete no Poder do Chefão 3, está ali, ainda que de maneira imperfeita, refletida a história. Né? Alguma coisa ali eles vão dizendo, né? E aí vem a Igreja Pós-Conciliar para valer com João Paulo II, e para que o senhor comece a análise da Igreja Pós-Conciliar, eu quero passar alguns dados. João Paulo II, polonês, foi um ator, um esportista, um homem muito firme, de boa aparência, que dizia muitas coisas católicas, expressava de forma vigorosa, muitas das verdades católicas, que lutou contra o comunismo como uma bandeira reconhecida, junto com outro ator, Ronald Reagan. E não estou dizendo aqui que foi uma farsa, só estou trazendo... Né? E esse João Paulo II vira o Papa Pop, universaliza o papado como uma figura culturalmente pop, porque até então o Papa era uma coisa mais restrita aos católicos, né? O Papa é dos católicos, não do mundo, né? E ele assume para si, isso está muito bem escrito no livro do senhor, o fato de ser o Papa de Fátima, com o atentado. Ele está à frente da situação de Emanuel Orlandi, que o senhor também já discorreu perfeitamente. Ele promulga o Código de Direito Canônico e o Novo Catecismo, ou seja, dá um fechamento ao concílio. Ele afirma que a igreja é santa e pecadora pela primeira vez, o que é impossível. Ele chama os judeus de nossos irmãos mais velhos na fé. Ele é o primeiro papa a ir numa sinagoga e ao Muro das Lamentações. Em Auschwitz. E reconhece e pede perdão publicamente para o mundo pelo Holocausto, fortalecendo a tese de Julius Isaac, a falsa tese, e ele
faz existir o evento com a comunidade Sant'Egidio, que é uma comunidade comunista e maçônica na Itália, o evento de Assis, onde ele põe todas as religiões no altar, põe Buda no altar, Perfeito. e depois ele beija o Alcorão. Então, esses são fatos Inegáveis. Fatos históricos. Não se pode Vamos negar para a isso. igreja pós-conciliar. O que é essa igreja, professor? Então, primeiramente, vamos novamente voltar à Nostra Aetate, não é? Então, Nostra Aetate, ela era uma bomba relógio prevista para ter fases de desenvolvimento. Uma dessas fases são essas ações espetaculosas desses papas que nós já vimos com o Papa Paulo VI, né? Essa ida a Jerusalém, a ida à ONU, usar o éfode, né? Esses gestos espetaculosos que demonstram doravante que aquela igreja já não será como antes, né? Então, essa é uma característica, porque Nostra Aetate ela vai se desenhando com o passar dos anos. Ela não poderia ser implementada 100% ali já em 1965, precisava ter um processo de maturamento para que as instituições fundadas a partir dos acordos e compromissos entre a Igreja Católica e a comunidade internacional judaica fosse sendo construída. E isso era necessário para que fosse, aos poucos, acomodando a doutrina católica a essa nova doutrina do catolicismo de Israel. Então, é por isso que tem um processo de maturação. João Paulo II, ele está no centro de eventos muito importantes para isso. O primeiro deles é, como você disse, a questão do comunismo, né? Afinal de contas, ele era um papa polonês, né? E o comunismo soviético, no entendimento de Ronald Reagan, Margaret Thatcher e do próprio João Paulo II, ele deveria ser implodido a partir da Polônia. Então, esse é um dado, eu já vou voltar a isso. O segundo fato é que o pontificado dele está inserido dentro do processo final de Nostra Aetate, que chama Teshuvat. Esse processo de Teshuvat é o processo de pedido de perdão que a igreja deve fazer. E João Paulo II, de fato, vai pedir perdão por diversas vezes. Perdão pela Inquisição, perdão pela colonização dos povos nativos da América e perdão, finalmente, né, pela Shoah. Então, veja que isso vai se completar, né, no ano 2000. No ano 2000. Então, voltando à questão do comunismo, a gente precisa entender duas coisas que são fundamentais. O comunismo, ele pode ser definido sob dois aspectos. Existe o comunismo real, que é a aplicação das doutrinas e das teorias de Karl Marx, que vai ser dada primeiramente com a Revolução Bolchevique de Lenin, e depois vai se desenhando e se redefinindo com Stalin, até chegar, né, no período da União Soviética e da chamada Cortina de Ferro no leste europeu, e já no período de Nikita Khrushchev, ali nos anos 60, vai se definir melhor esse modelo de comunismo como socialismo realmente existente. Então, aí você tem o comunismo real, certo? Agora, é evidente que Acho que cabe uma observação: esse comunismo real é um movimento essencialmente judaico. Essencialmente Marx era judeu, Trotsky era judeu, os financiadores banqueiros eram judeus, e mais de 80% do primeiro congresso soviético, de 17, era formado por judeus. O alto comissariado, né, bolchevique, era formado por judeus, 90%. Isso está no livro lá do Leon de Ponsan, As Forças Ocultas, as Forças Secretas da Revolução. Ele vai dar o nome de um por um. Né? Mas veja, esse socialismo realmente existente, o comunismo real, tá certo? Ele seria mais ou menos como que uma etapa para um chamado comunismo ideal. O problema é que o comunismo ideal, ele nunca existe de fato, não é? Ele é o projeto messiânico cabalista por excelência, que pretende estabelecer na Terra a idade de ouro perdida. Então, como vocês sabem, a Cabala diz que
por um acidente, a divindade se desfaz, produzindo diversidade, e este é o mal do mundo. As quilipotes, que são cascas de impureza que aprisionam as partículas dessa divindade, diversificando-a, né, pelo mundo. Vai haver um dado momento em que isso vai se desfazer e vai voltar ao estágio original, né, do Ein Sof, o Deus primordial. Veja que a ideia do comunismo ideal, nós chamamos ideal porque ela existe na ideia, enquanto outra existe na prática, que é o comunismo real. Você vai ver muito claramente essa ideia do comunismo ideal na canção do Lennon, Imagine. Imagine que não há pátria, não há propriedade privada, uma irmandade de homens, não há céu, não há inferno. O Cardeal Tagle estava cantando outro dia. Exatamente. Então veja que os papas conciliares, eles são comunistas no sentido ideal, e eles eram, no caso do Papa João Paulo II, tá certo? Ele era contra o comunismo real. Ele era contra o comunismo real. Nesse ponto, você pode dizer assim, ele combateu o comunismo. Sim, ele combateu o comunismo realmente existente. Né? E porque o comunismo realmente existente suprimia a liberdade do homem. Era o comunismo ateu que impedia o livre exercício da liberdade de consciência, da liberdade de expressão, que é contra, né, os princípios fundamentais da dignidade do homem do Vaticano II. Então, nesse sentido, João Paulo II vai combater o comunismo realmente existente. O problema é que as pessoas fazem uma confusão com essas coisas, não é? Para dizer que João Paulo II era um anticomunista visceral. Ele era anticomunista no sentido real do termo. Mas agora o seu aluno vai fazer uma provocação para o senhor confirmar. Ele renega o comunismo real, concreto, se aliando ao líder do messianismo da Golden Age, da nova era, exato, que é o norte-americano. Exatamente. Ronald Reagan, a pátria do messianismo judaico, protestante, maçônico da nova era. E qual vai ser, por exemplo, quando ele derrubar o comunismo soviético, o comunismo real, na Polônia, em efeito cascata, vai ter a queda do Muro de Berlim e depois a própria queda do regime em 1991 em Moscou. Qual vai ser a imediata consequência disso? O governo do Gorbachev, a Carta da Terra, não é isso? Inclusive que foi redigida também. A Eco 92, com o movimento ecológico. Então, Carta da Terra é o Maurice Strong. O Leonardo Boff e o Gorbachev. E o Gorbachev, eles vão fazer a Arca da Aliança, a Arca da Mãe Terra. Você entendeu? Então, veja que aquele comunismo realmente existente está sendo substituído por essa ideia do comunismo ideal, da ONU, né, dessas entidades aí, Clube de Roma, Bilderberg, Trilateral. É por isso que João Paulo II vai receber essa gente toda. Você pega o livro do Daniel Leroux, Pedro, Tu Me Amas, inclusive está sendo relançado agora, acho que pela Custódia Fidei. Eu tenho ele aqui, olha, Pedro, Tu Me Amas, do Daniel Leroux. E aqui tem várias fotos, né? Várias fotos do João Paulo II, aqui com, né, o Dalai Lama. O Dalai Lama é mais um personagem dentro dessa coisa. Aqui está ele recebendo o sinal da Shiva, né? Lá numa cerimônia lá na Índia. Tem ele aqui recebendo a comissão trilateral. Tem ele recebendo a Binay Brief. Clube de Roma, entendeu? Aí é que está o livro do padre Sanahua. Isso que eu ia falar. Que ele vai apontando isso daí. O problema ele dá, inclusive, a Carta da Terra como foi construída. Exatamente. O problema do padre Sanahua é que ele não faz essa conexão que nós estamos fazendo aqui. Entendeu? Com o Vaticano II, com o próprio João Paulo II, né? Com essa questão toda, né? Então, é por isso que aqui no livro do Daniel Leroux, né? Quando João Paulo II ele vira Papa, os jornais vão recebê-lo, vão saudá-lo como Papa, e alguns vão dizer, não, ele não é um comunista visceral, como ele aparenta ser, justamente porque
o comunismo ideal é o comunismo do sonhador, né? Aquele cara que sonha com o paraíso na Terra, o que é impossível porque nós temos o pecado original. Então, o pecado original, ele vai sempre criar essa situação, né, da fraqueza do homem com relação ao pecado, à corrupção, etc. E na canção do Lennon, né, Lennon termina dizendo isso, né, você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. De fato, não era o único, não. João Paulo II também era. E por isso que é interessante também essa... E ele substitui o John Lennon pelo Bono Vox, né? Porque aí Bono Vox passa a ser o símbolo do catolicismo no mundo, né? E é por isso que ele é o Papa Pop também, porque ele assume um pouco essa, né, essa linguagem, né, meio Beatles, sabe? All You Need Is Love e tudo, né? E a partir daí, então, você tem uma concepção de papado completamente dentro de uma concepção de celebridade. E universal, né? Quando na verdade é da igreja, né? É do universo enquanto criação, mas da igreja enquanto povo, né? E aí os papas vão assumindo uma agenda, né, que não permite mais que eles trabalhem em Roma. Porque veja que até o Pio XII o Papa não saía de Roma. Mas por que o Papa não sai de Roma? Porque tem mais o que fazer lá, né? Agora não, esses papas ficam viajando, né? Tem uma agenda extensa, eles são prisioneiros de uma agenda de compromissos, né? Com essa nova tendência dessa nova ordem mundial. Então eles estão presos a isso, né? E o João Paulo II, ele condensa isso tudo, né? E principalmente, né, com relação à questão judaica. Então, veja, toda a história de João Paulo II está relacionada ao povo judeu da Polônia. Os maiores amigos dele no teatro, né, e na vida comum dele eram judeus. Ele frequentava já as festas judaicas, né, junto com o pai dele. Então, há suspeita de que até a própria mãe do Karol Wojtyła, ela era judia, há essa suspeita. É claro que nada disso pode ser confirmado facilmente, né? Mas há essa suspeita. Ele teve uma influência profunda com os filósofos da fenomenologia, Martin Buber, Rosenweig, Levinas, toda esta turma do pensamento da fenomenologia exerceu profunda influência sobre ele. E no final dos anos 60, ele vai ter contato com a Teresa Timiniecka, uma judia sueca, se não me engano, acho que ela era sueca, que era casada com uma pessoa muito importante da CIA durante o governo Nixon. E, pois bem, essa Teresa Timiniecka, ela vai ser muito importante na carreira do Karol Wojtyła. Ela é que vai introduzir, né, nesses círculos mais influentes do mundo judaico, na política americana e também na própria igreja. Ele vai escrever alguns livros, todo ele, né, fundamentado na fenomenologia, o que não é absolutamente, né, algo católico. Fenomenologia é uma filosofia moderna, fundada, né, o principal expoente dela foi Edmundo Husserl, que também era judeu. É exclusivamente judaica a fenomenologia, né? E Edmundo que é o Husserl, formador de boa parte da doutrina do Olavo, diga-se de passagem, né? e também ele foi professor da Edith Stein, É isso. uma noção que depois será canonizada pelo Papa João Paulo II, não é? Então veja que ele teve uma influência, sofreu uma influência muito profunda do mundo judaico, muito profunda. E evidentemente quando ele se torna Papa, ele vai procurar externalizar isso de alguma maneira. E por isso ele vai, os primeiros atos dele como Papa é aí, né, quando ele vai à Polônia, ele vai visitar a terra natal dele, e ali ele vai a Auschwitz. E em Auschwitz ele vai dizer aquela frase tremenda, né, que Auschwitz é o calvário da humanidade, comparando, né, ao sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele eleva a Shoah ao patamar de holocausto. E ao mesmo tempo confirma a mesma teoria do lado positivo
quando diz que Cristo se encarnou na humanidade como um todo, né? Exatamente. Que Deus se encarnou na humanidade como um todo. E é escandaloso, porque é nesse mesmo período aí, 1978, que o termo holocausto passa a ser colocado nesse sentido, porque até então se usava o termo Shoah. Mas Shoah é algo como que uma catástrofe, né? E, no entanto, agora você tem um sentido religioso aplicado à coisa, um sentido de sacrifício expiatório e redentor. E é por isso que vai sair, nessa mesma época, o seriado americano, até com a Meryl Streep, né, chamado Holocausto. E a partir desse seriado, esse termo ele vai, né, estar presente maciçamente em vários eventos, em outros filmes e livros, e vai se repetindo, até que finalmente ele assume definitivamente esse caráter. E João Paulo II introduz isso quando vai a Auschwitz, né? E a culminância desse projeto todo é o Catecismo, de 1992, com a chamada Aliança de Noé, não é? Que eu já coloquei isso num vídeo meu, falando sobre esse problema da Aliança de Noé, porque dá-se a impressão, não é, de que há uma aliança feita com Noé para a humanidade, que tem toda, né, um desdobramento com relação à humanidade. Ora, a aliança Deus faz no Sinai, com Moisés, né, com as leis. Então você tem uma aliança mosaica, e essa aliança mosaica das leis, evidentemente, era uma preparação para a vinda do Messias, e a vinda do Messias, então, você tem a consumação, né, da revelação. O que deveria ser a consumação da revelação se torna uma pedra de tropeço, porque os judeus vão rejeitar o Messias e vão romper a aliança com Deus. Aquela aliança mosaica é desfeita por eles mesmos. E por isso que São Paulo diz, né, que aquele galho da oliveira santa, ele cai, perde a seiva sagrada, a seiva divina. E é enxertado nele, né, a oliveira brava, que são os gentios. E aí sim, né, você tem a nova aliança. Agora, quando o Catecismo estabelece que há uma aliança com Noé, e essa aliança com Noé, ela vai perdurar até o fim dos tempos, o que significa isso? Significa, então, que todos os povos, com exceção do povo judeu, que permanece com a aliança mosaica, estão sujeitos às 7 leis de Noé. E veja a gravidade disso tudo. E depois, finalmente, né, no ano 2000, complementa Techuvá, quando João Paulo II faz os pedidos de perdão, né? Faz os pedidos de perdão, como se a igreja tivesse errado durante 2000 anos, passasse por um processo de purificação com o Concílio Vaticano II, e finalmente a igreja chega à sua maturidade no ano 2000 pedindo perdão. Que nada mais é do que a influência darwinista na doutrina e na eclesiologia. Aprendemos com o erro, estamos evoluindo. É o adornamento na prática, né? Exatamente, é uma igreja que está, né, em crescimento, né, amadurecendo. Isso eles vão chamar de tradição viva, entendeu? Magistério vivo, tradição viva. Eles vão dando esse sentido evolucionista, né, à tradição. É claro que a gente não vive uma tradição morta, né, mas acontece que a revelação, ela se fecha com a morte de São João Evangelista. Não é? O depósito da fé é encerrado ali. O que nós temos aí é um desenvolvimento orgânico a partir do momento em que as coisas vão se tornando mais claras ou que tem a necessidade de clarificar. Não é? É nesse sentido que os concílios eram feitos, né? Quando se questionava uma coisa que antes era óbvia demais, então faz-se o concílio para clarificar aquilo e condenar o erro, né? Então é nesse sentido, não é que a doutrina está evoluindo e precisa fazer um concílio para sacramentar, né, uma nova visão de doutrina, como se a doutrina fosse algo que estivesse em constante crescimento, desenvolvimento evolutivo, né? E acho que um ponto para a gente, talvez, acho que vale a pena deixar, estamos quase com 1h30 aí, mais ou menos, deixar Bento XVI e Francisco, então, para esse último programa, mas acho que vale a pena resgatar, dado que o mote central é protestantismo, que 2, 3 anos depois do término, e acho que podemos terminar com esse tema, 2, 3 anos depois do término do concílio, 2 jovens americanos vão para não sei aonde, ali desce o Espírito. Bom, resumindo, nasce a renovação carismática, que é
Na a principal Pensilvânia. expressão protestantizante da fé católica? É na faculdade de Dunkerque, na Pensilvânia. Eles vão fazer vários encontros ali com pastores protestantes, né? E vão assimilar o pentecostalismo dos protestantes norte-americanos, né? E ali vai nascer a ideia de repouso no Espírito, batismo no Espírito, dom de línguas, né? E aí surge a renovação carismática. Acho que é o E aí, padre Wilkerson, eu não lembro o nome do pastor, perdão, pastor Wilkerson, qualquer acho que é coisa que isso o mesmo. valha, que era Acho que é isso conhecido mesmo. como o doutor Pentecostes, que foi Exato. chamado pelo João Paulo II para ajudar a formatar a renovação carismática, não é isso? Exatamente isso, E ela vai ter um crescimento muito grande no mundo todo, tá certo? Não só a renovação carismática, mas outros movimentos também, no mesmo sentido, judaizante, né? Já incorporando a nova doutrina, o novo direcionamento com relação à questão judaica, né? Então você vai ter, por exemplo, o movimento Comunhão e Libertação, você vai ter, por exemplo, o neocatecumenato, entende? Então todos esses, a própria comunidade Santo Egídio, todos esses movimentos, eles estão, né, configurados dentro da mesma doutrina judaizante, tá certo? O que vai ter aí, um pouco à parte disso, é a teologia da libertação, que ela já tem, né, esse caráter mais advinto da filosofia existencialista e do materialismo histórico marxista, né? E que vai ser um fenômeno muito mais concentrado da parte dos jesuítas aqui na América Latina. Na América Latina. América Latina, ao passo que essas outras, né, comunidades, como a Renovação Carismática, que são mais claramente protestantizadas, elas vão se expandir mais pelo mundo todo, vão ter um alcance maior, né? Monsieur Wilson dizia que a Renovação Carismática ela foi a que fez o retrato mais claro do que é a doutrina da Igreja Conciliar. Você pode ver isso mais claramente na própria renovação carismática, nem tanto na teologia da libertação. Então, por isso que é um problema que parece menor e quando na realidade não é. É um problema extremamente grave. Então, É porque a teologia da libertação, de certa forma, substitui. É a segunda-feira da semana da Paixão, quando Cristo vai na casa de... Nosso Senhor vai na casa de Lázaro e Madalena, ou Maria, depende da tradição, está ali ajoelhada. E Judas Iscariotes, que é o apóstolo da TL por excelência, fala, mas não é melhor vender o perfume do que gastar com o pé do Senhor? E Jesus responde, pobre, sempre os tereis, ao Senhor não, tá. Então, ali é a substituição de Cristo pela potestade do pobre, né? Exatamente. Veja que no fundo, é uma confusão, né? Com dois conceitos, pobre e pobreza, né? Então, assim, os conselhos evangélicos, um dos conselhos evangélicos é o amor à pobreza, a santa pobreza, né? Quem vai ser, né, o ápice disso daí é São Francisco de Assis. Agora, você ter amor à pobreza é diferente de você pegar o pobre e fazer dele, né, um modelo, entende? Porque é como fazia o Dom Helder Câmara, né, que ia subir a favela para se ajoelhar aos pés do favelado, beijar as mãos e os pés do favelado. Ao fazer isso, o que ele está fazendo é diminuindo a igreja, diminuindo, né, a função dele, docente, de bispo, e a potestade que ele representa, ao fazer do pobre uma espécie de ídolo, né? Então, a teologia da libertação faz do pobre um ídolo. E ao fazer isso, ela estimula mais pobreza. E estabelece sempre a dicotomia, né? Direita, esquerda, comunismo, exato. Liberalismo, tal, que cortam para o mesmo lado. Acho que vale a pena... Diga, professor. A serpente comendo a sua própria cauda, entendeu? Ouroboros. O Ouroboros. E fica esse movimento, né? Que não chega a lugar nenhum, é de enlouquecer a gente, né? E acho que vale restaurar ou resgatar do mesmo jeito que a teologia da libertação está na Bíblia, justamente nessa passagem da segunda-feira, pilotada por Judas Iscariotes, o protestantismo também está na Bíblia, em João 6,66. E é curiosa a passagem, que é a passagem onde Jesus vira e fala, e vós?
Você quer ir embora também? Porque quem não comer da minha carne, ou seja, é a negação da Eucaristia e o abandono dos discípulos, que é exatamente o protestantismo. E a passagem é João 6,66, muito curioso isso. Exatamente isso. Diga. Tá, pode concluir. Não, só ia falar o seguinte, e essa substituição teológica deles é tão evidente que muitas passagens da Bíblia deixaram de ser lidas nas missas, especialmente aquelas anti-aspas ecumênicas ou anti-judaísmo pós-cristianismo, especialmente o do Evangelho de São João, e se substituiu isso pelo bom samaritano, pelos discípulos de Emaús. Hoje, a Bíblia é sobre, a teologia católica é sobre discípulos de Emaús e bom samaritano, que é o ecumenismo, né? Você tem essa tesoura aí, né, fatal. De um lado, você tem, né, essas comunidades carismáticas que são sentimentalistas, não é? E que reduzem a fé a uma espécie de sentimento religioso. E, por outro lado, você tem a teologia da libertação, que é materialista, e que se concentra na ideia marxista de luta de classes. E aí a missa nova, ela contempla as duas coisas. Ela contempla tanto, né, esse carismatismo sentimentalista dessas comunidades como o RCC, como também contempla o outro lado, que é a teologia da libertação. Porque, no final das contas, tudo está concentrado no próprio homem, é um culto voltado ao próprio homem, e o que se celebra ali, eu já vi isso em missas, né, novas, com padres TL, da Teologia da Libertação, que não querem que as pessoas se ajoelhem para receber a comunhão, porque o homem não pode se ajoelhar diante de nada, porque o que deve ser celebrado é o próprio homem. Então, eu já vi um padre que ele não deixava as pessoas se ajoelharem para receber a comunhão, tinha que ser na mão, de pé, justamente para reforçar esse caráter de que o que está se celebrando ali é o trabalho e o sacrifício do próprio homem, pelo pão de cada dia. Da onde vem o Beracot, fruto da videira e do trabalho do homem, exato, que faz de maneira imanente isso. O sacrifício partir do homem. Perfeito, porque aí você coloca o homem... É a rejudaização da missa, né? Isso, você coloca o homem no lugar de Deus, no caso da teologia da libertação, é o trabalhador, né? É o pobre, porque eles têm a opção pelos pobres, né? Então, o que está se celebrando ali é o pobre, é o pobre colocado no lugar de Cristo. E na renovação carismática, nessas comunidades como Santo Egídio e tal, a divindade que existe no próprio homem, o Espírito Santo que habita no próprio homem, não é? A partir da sua adesão a um influxo do Espírito Santo desse novo Pentecostes, né? Que está sempre se renovando, porque ele diz, o Espírito sopra onde quer, né? Eles usam esta passagem para dizer que o Espírito Santo está sempre ativo nos fiéis, né? E é por isso, então, que isso contempla também a igreja sinodal e a ideia, né, democrática de igreja. É muito comum, por exemplo, né, na renovação carismática, um leigo que impõe as mãos sobre os outros, né? Então, você tem ministro da Eucaristia, você tem ministro da Palavra. Então, é tudo, né, horizontalizado, porque é tudo voltado para o próprio homem, né? E que, no fundo, é uma mistura da frase de João 23, de que era um novo Pentecostes, como se Pentecostes tivesse hora marcada, e fosse uma decisão humana. É uma ideia do... Diga. É a ideia do povo, né, sacerdote, né? Que eles chamam de povo de Deus, né? Todos nós somos sacerdotes, de alguma maneira. Na realidade, nós somos povo sacerdotal pelo Mas batismo. não povo sacerdote. Não povo sacerdote. Povo sacerdote tem que ser pelo sacramento da ordem, né? Perfeito. E acho que a outra parte desse ping-pong é justamente a frase de encerramento, que, veja, o lado da RCC está na frase de João 23 de Novo Pentecostes. Mas o lado humanista, imanentista
que gera de TL a pseudo-ateísmo e a sinodalidade, vem a frase de Paulo VI no fechamento do concílio. Todos duvidavam que seria possível, mas esse concílio provou que a religião não é desse jeito, mas é isso, que a religião do Deus que fez homem se encontrou com a religião do homem que se faz Deus. Exatamente isso. E da onde vem o conceito de dignidade infinita do homem, o que é um absurdo. Certo? Isso. E é o que está na própria essência da Nouvelle Teologia, né? De que a graça é inerente à própria natureza humana. Né? Então você vê que tudo isso tem uma coerência. Ela só não tem coerência com a religião de sempre, com o catolicismo antes do concílio. E aqui, né, nós temos que fazer essa distinção de ruptura, né? Porque nós que somos, né, ligados à tradição, nós entendemos que o Concílio Vaticano II foi uma ruptura, né, com a doutrina de sempre da Igreja. Foi uma ruptura. Os progressistas, como o próprio Francisco, o Papa Francisco também defendem essa ruptura. Para eles, essa ruptura não só aconteceu, como foi boa. Era necessário que isso acontecesse. Essa igreja pré-conciliar não deve existir mais. E aí, no meio do caminho, você tem os continuistas que ficam tentando fazer uma ponte para dizer que existe uma hermenêutica de continuidade. E o principal nome disso foi o Bento XVI. E o Bento XVI, a gente vai falar depois, né, no nosso próximo encontro, isso. Ele é justamente, né, essa dialética, né, de procurar, hegeliana, de procurar conciliar essas duas coisas de alguma maneira, através da ideia que ele vai estabelecer depois lá com o conceito de Papa Emérito. A gente vai falar disso depois, né? E acho que só vale relembrar mais um ato de Dom Paulo II que passou batido, que é a própria excomunhão de Dom Lefebvre, mas acho que a gente pode abordar isso quando for falar da Summorum Pontificum. Isso daí valeria um outro encontro nosso, né, para falar dessa história, desse histórico todo de Dom Lefebvre, passando por Paulo VI e esse combate, né, com o João Paulo II. E o papel do Brasil com Dom Castro Maier, porque isso fica no segundo plano, mas o Brasil foi fortíssimo com Dom Castro Maier. Mas... Aqui era Dom Castro Maier e Dom Helder Câmara. Isso, exato. Mas isso eu acho que é fica para o programa seguinte, a gente resgata essa conversa, ainda que esteja em João Paulo II, quando for falar da Summorum Pontificum. Perfeito. Mas, professor, acho que o senhor varreu aí, e mais uma vez, perdão pelas interrupções, mas eu queria fazer um disclaimer aqui, uma afirmação. Eu falo por mim, mas acredito que falo pelo professor. Ninguém aqui está dizendo que os papas não foram papas. Ninguém aqui está dizendo que o concílio não foi válido, que não foi um concílio da Igreja Católica. Ninguém aqui está dizendo que nenhuma dessas pessoas teve intenção de fazer isso. Nós estamos analisando que isso foi feito. De forma intencional ou não, Deus é quem sabe, mas as ações são essas. E estamos constatando fatos evidentes de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e não dá para dizer que é a mesma coisa. Ponto. Acho importante dizer isso, senão parece a questão, então você está dizendo que o Papa... Não, ninguém está dizendo isso. Você está dizendo que o Paulo VI tramou malevolamente. Não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que a atitude foi essa e o efeito foi esse. Isso. Criou-se um espírito de época, um zeitgeist aí, cujo o principal impulso foi os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, foi o catalisador dessa catarse emocional que proporcionou, né, essa queda, certo, para o modernismo exacerbado, que se dá num momento específico da história, que é o Concílio Vaticano II. Então, Deus, na sua providência divina, ele sempre dá um marco histórico para poder demonstrar para a gente um ponto de ruptura. Por exemplo, Daniel, a Revolução Francesa, não é? Nós podemos dizer que a Revolução Francesa não começa em 1789. Ela já vem gestando já desde lá o protestantismo, né? De 1517, passando pela maçonaria, pelo iluminismo e tudo mais. Mas acontece que 1789 é um marco histórico. Então, o Concílio Vaticano II,
é um marco histórico disso tudo. Negar isso é loucura. Não se E pode mais, negar isso. e perfeito, e mais, a própria existência do Concílio Vaticano II só se deu por permissão de Deus Exato, e exato. por permissão e ação do Espírito Santo, ou seja, essas realidades aconteceram com alguma finalidade metafísica e nós, como subjugados a ela, por sermos criatura, precisamos entender Isso, e avaliar qual é a nossa É. reação a isso. e ter um né? posicionamento, né? Ter um posicionamento com relação a isso, sabe? Porque Deus permite o mal para tirar um bem maior, né? Agora, se a gente não tem nenhum tipo de reação a isso, nenhum tipo de posicionamento a isso, o mal, ele se multiplica, ele vai crescendo, vai atropelar a nossa geração, entendeu? E fica para a geração seguinte, né, tomar consciência dos fatos. Eu penso que nós temos um distanciamento histórico suficiente para avaliar isso. Eu acho que 60 anos, já passamos de meio século, não é? Então, nós temos um distanciamento histórico suficiente para a gente avaliar o que foi o Concílio Vaticano II, pelos seus E a próprios escritos. racionalização, que é o que o senhor está combatendo e com razão, é o tipo da frase que qualquer um, naquela situação, poderia achar razoável. Mais vale que um morra do que pereça toda a nação. Bom, essa frase tem toda a lógica, tem todo o sentido. Mais vale que um morra do que pereça toda a nação. Bom, foi a frase que Caifás disse para justificar o sacrifício do Nosso Senhor. Ou seja, a racionalização humana não é suficiente para explicar e nem para defender o processo como um todo. Exatamente, é. E a história, o desenvolvimento histórico, né, é que vai demonstrando para a gente, né? E assim a gente passa a ser capaz de fazer um juízo adequado, né? Porque pelos seus frutos é que conhecereis as suas obras, e aí a gente percebe muito claramente que os frutos do Concílio Vaticano II não são bons, né? Não são bons. Não são bons. Então é uma questão Ainda que, hipoteticamente, não estou afirmando isso, a intenção tenha sido a melhor possível. Sim, Mas os agora, frutos não são bons. como diz o velho ditado, né? O de boas intenções, a estrada para o inferno está bem pavimentada, né? Isso para dizer que a boa intenção, ela existe, mas ela não é o bastante. Exato. É preciso você ter conhecimento das coisas, né? Antes de se aventurar. É inegável que o João 23 estava com a melhor das intenções, né? Ele queria abrir só que era um ingênuo, né? Ele era mais um desses sonhadores aí da música Imagine, né? É assim que eu vejo ele, é assim que eu vejo o Paulo VI, entendeu? Eu vejo como homens sonhadores, desconectados, entendeu? Da realidade extrema em que eles estavam vivendo, que estavam inseridos. Eles não tinham aquela visão, né, profética, sábia, entendeu? Para compreender o impacto daqueles acontecimentos que prepararam o Concílio Vaticano II. Por isso que eu sempre digo, o pior momento da história para se fazer um concílio, em toda a história da igreja, foi em 1960. Era o pior momento, né? Se você estudar... Porque se tornou opaca a inimizade entre os filhos da serpente e os filhos da mulher, né? Exato, ficou tudo nebuloso, entendeu? Se presumiu uma amizade possível eterna, contrariando Gênesis 3. Exatamente. Enquanto esses papas tinham boa intenção de fazer uma primavera da igreja, de se reconciliar com o mundo, não é? Os inimigos não tinham. Os inimigos sabiam exatamente o que eles tinham que fazer. Eles sabiam exatamente como eles deveriam proceder, se valendo da ingenuidade, da falta de capacidade que esses homens tinham de lidar com a sua própria época. Os inimigos sabiam muito bem. Dá para dizer que os papas conciliares e até pós-conciliares, talvez a exceção de Francisco, tenham sido mais fiéis ao espírito do tempo do que a doutrina de sempre. Porque, veja, eles eram uma espécie de divisão, né, dentro deles próprios. Algo neles ainda restava do velho catolicismo, não é? Ainda havia algo neles, tanto que você bem disse aí, que João Paulo II, ele vai ter, então Paulo VI também, ele vai ter muito, né, de catolicismo. É por isso que a coisa vai pegar, entendeu? Porque eles vão conseguir, né, misturar bem, né, os elementos católicos que eles tinham,
com essas novidades que eles queriam abraçar. Francisco inaugura a fase do zero catolicismo, né? Exatamente. Com o Francisco já é diferente, porque o Francisco já não tem mais, né, esse passado na igreja conciliar. Ele já tinha sido ordenado no novo rito, etc, etc. Muito mais agora o Leão XIV, né? Mas até o Papa Bento XVI, você tinha essa dicotomia neles, sabe? Essa contradição neles. Ao mesmo tempo que eles queriam ser católicos, ao mesmo tempo que eles queriam viver o catolicismo, eles queriam uma coisa nova, que nem eles sabiam exatamente o que era e onde que ia dar, né? Só que os inimigos tinham perfeita noção de como manejar esses homens, né? E aí eles, sim, acredito nisso, que eles foram sendo conduzidos, né, por diversos meios, né, midiáticos, que ao mesmo tempo em que eles tinham um problema de consciência. Eu não tenho a menor dúvida que João Paulo II, por exemplo, no caso da excomunhão de Dom Lefebvre, pesou muito a consciência dele. Não tenho a menor dúvida disso. Mas ao mesmo tempo que pesava, ele tinha ido longe demais para poder reconhecer que Dom Lefebvre tinha razão, né? E é por isso que Bento XVI diz que o Concílio Vaticano II, verdade, aquela história sempre do ideal, né? Nunca foi implementado porque o concílio implementado é o concílio da mídia, por exemplo. Exatamente. Então você vê que são homens que estão desconectados da realidade, né? Porque são incapazes de perceber a maldade que existia por trás da coisa. Gustavo Cossão, só para encerrar, Daniel, uma frase dele muito interessante que ele dizia que só os santos acreditam no mal, né? Porque para a gente combater o mal, a gente precisa acreditar que ele existe, de alguma maneira. E esses papas ficaram embriagados, né, com o espírito da época de paz e amor, o espírito Woodstock, da primavera do amor, né? E, de certa forma, eles foram contaminados por esse espírito com aversão à guerra, de fato, as duas guerras foram terríveis, né? Um espírito pacifista, né? E eles foram se distanciando, perdendo a conexão com a realidade, que mostra para nós que sim, existem pessoas que são más, entendeu? Que buscam o mal e tal. E aí eles foram se aproximando dos inimigos, sem ter noção de que os inimigos continuavam como inimigos, né? Perderam completamente a noção do perigo. Porque o maior problema é quando você não vê seu inimigo como inimigo mais. E aí você se torna uma presa fácil, não é? O que não quer dizer que não devamos amá-los, do jeito que Jesus ordenou. Mas devemos ter, né, o pé no chão, né? Você conhece a história da subversão que aquele Yuri Benamozeg, o Yuri Bezmenov, que era da KGB, Bezmenov, ele dizia que a subversão ela é de mão única, entendeu? O subversor, ele não pode se fazer ver que ele é o subversor. E o subvertido, ele tem que ver o subversor como amigo, não como subversor dele. É isso. Já que o senhor citou um russo, vale lembrar o Soloviev, quase que idealizando o homem ideal dos papas. Ele é ecologista, ambientalista, humanista e pacifista, helenista. Exatamente. E o Soloviev diz que é o anticristo. Pois é, mas esse é o espírito do concílio. Exato. São essas características aí. E são características que estão desconectadas da realidade. Por isso eu digo, são sonhadores. E são comunistas no sentido ideal. Né? Porque eles têm uma ideia na cabeça que é impossível que se tornar realidade. Que é muito intensificada com a bateção da história do reino de Deus que começa nesse mundo. O que teologicamente está correto, mas com esta forma de construção, se parece que vai construir um mundo perfeito aqui, a restauração do Éden. E a história mostra que quando se tenta fazer isso, o que se traz para a terra é o inferno e não o céu. O professor foi, assim, excelente. Mais uma vez, audiência, perdão aí pelas interrupções ao professor. Às vezes o meu cérebro fica com a tentação de fazer um comentário, eu não deveria fazer, mas o Fred, alguma coisa aí? Rapaz, muita coisa, mas uma delas é essa coisa do espírito do tempo, né? Que vocês falaram aí agora no final. Os caras acham que a Pachende saiu da mesa de todo mundo e o pessoal se atualizou fazendo essa bagunça toda. E outra coisa que o professor falou lá atrás, com relação à coisa das raças, né? Em 1930 e pouco, o Aldous Huxley
ele lançava lá aquela obra que tá todo mundo separadinho, né? Ascensor de elevador, ascensorista de elevador, motorista. Quer dizer, depois de tudo isso, o pessoal não viu nada em 1960. Aviso não faltou, né? Não. O Lefebvre segurou uma batata bem quente. Uhum. Né? Era só um comentáriozinho, porque foi maravilhosa, né? Eu só diria isso aí, Dom Lefebvre, Dom Castro Maia, entendeu? Sempre não tinha nada assim, de excepcional neles, entendeu? Eram simplesmente pessoas que mantiveram o pé no chão. E os outros foram, né? Em média. Então, por isso assim, o Dom Antônio, Dom Lefebvre não inventaram nada, porque eles são acusados disso, né? São cismáticos, desobedientes, então, muito longe disso. Eles foram os únicos que ficaram com o pé no chão, enquanto os outros estavam levitando nas alturas aí, entendeu? Achando que era possível construir um paraíso, né, nesse mundo. E aqui não. Essa coisa toda, dessa mudança, essa preparação toda, foi lá pelos anos 30, então, né, professor? Pelo que eu vejo, a coisa sionista vem lá antes de 1904, depois de 1907 vem o Papa, o São Pio X. Isso. Toda essa coisa vai ser construída. O São Pio X viu tudo. Ele viu. O Papa Leão XIII também teve uma visão profética disso tudo, entendeu? Agora, é o que eu falo, entendeu? Nós também, né? Nós nascemos ali no século XX, né? Nós vivemos esse limiar do século XX para o século XXI, e hoje nós temos um distanciamento dos anos 60, certo? Porque eu nasci em 68, meus pais são dessa geração, né? De 1940 e tal, essa geração do Woodstock, a geração do Paz e do Amor, né? E essa geração aí são mais apegados a isso, porque eles não conseguem ver que a geração deles foi uma ruptura com a geração que antecedia eles, e ao mesmo tempo eles não conseguem ver que a geração deles plantou uma semente muito ruim para o futuro, que nós estamos vendo hoje, né? O resultado disso. E nós, que nascemos numa geração intermediária, a gente consegue ver, entende? Porque a gente teve lá, de alguma maneira, né, um passado ali nos anos 70, na geração de 80, e a gente foi vendo, né, essa fragmentação e a destruição desse sonho. Não é uma frase minha, o próprio Lennon diz isso, né? O sonho acabou. É uma frase impactante de um cara que percebeu que aquela geração sonhava demais. E o fim dele foi trágico. O fim do Lennon foi trágico, não é? Então veja que a frase que ele deixa, né, para a posteridade, o sonho acabou, ela deveria ter um impacto também para esses papas conciliares. É a hora de começar a reavaliar isso tudo e falar, olha, o sonho acabou, gente, não dá. Não dá. A igreja não precisa, como eu dizia São Pio X, né? A cidadela cristã não está para ser inventada. Ela já existe. Ela não vai agora descer das nuvens, né? E vai ser reinventada como num sonho em um paraíso idílico. Não é o papel dos papas inventar nada. Então, a civilização cristã, a cidadela cristã, ela já existia desde 2000 anos. O que você tinha que fazer era manter. Olha, professor, dá para ficar mais umas 4 horas aí, mas acho que a gente já foi um tempo longo aí para o pessoal. Então, pessoal, conseguimos criar, viu, Fred, mais um programa aí com o professor para falar de Bento XVI, mas especificamente de Igreja Sinodal e Papa Francisco. E vamos ver uma agenda com o professor para isso. E agradecer imensamente, professora, a disponibilidade para passar tanto conhecimento, tanto conteúdo, tanta avaliação, tanta análise, tão rica e tão útil, para essa audiência. E a voz está boa, né, do senhor. Oi? E a voz está boa, né, Daniel? Tá melhor do que no último programa, hein? Tá melhor que do último programa. Tá dando até para cantar, Fred. Se quiser cantar, a gente arranja aí o programa para fazer música. O Fred puxa o violão aí. Eu puxo o violão aqui, a gente faz. Não pode ser Imagine, né? Aí não. Imagine não. Vai no Yellow Submarine, né? A marca de Pedro. Vai ser o Yellow Submarine. Né? Não, vamos pôr Gregoriano, que é melhor, Fred. É melhor. Tá bom.
Então tá bom, pessoal. Vamos rezar uma Ave Maria, agradecer a Vamos. Nossa Senhora e se preparar para o próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como Agora eu. no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Professor, aquele abraço. Muito obrigado, Cristo Daniel. Rei. Até a próxima. Tchau, Até a Fred. próxima. Viva Cristo Abraço. Rei. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado, Bruno.